Olá pessoal do canal, tudo bem com vocês? Estamos aqui com mais um vídeo, né, para tratarmos aí do assunto, mais uma vez referente à tributação do ICMS. Antes de mais nada, eu quero agradecer a você que segue o nosso canal e pedir para que você ative aí o sininho das notificações, curta nosso canal, compartilhe, né, e faça parte aí da nossa rede, né, em que nós discutimos aqui algumas legislações, né, do Estado em relação ao ICMS, no caso do Estado de São Paulo, PIS e COFINS também, que são impostos federais, né, que incidem aí sobre uma série de produtos e operações. E o objetivo desse canal é nós compartilharmos conhecimento, entendimentos sobre a legislação num todo. E não podia ser diferente. Eu vim trazer para vocês aqui uma resposta de consulta que saiu recentemente a respeito de um determinado produto, mas o que a gente gostaria de trazer aqui, uma análise, e vocês aí durante o vídeo, após o vídeo, poderão avaliar melhor o que será tratado aqui, é a discussão em relação ao tratamento tributário que se dá a um determinado produto, né? Então nós vamos tratar aqui sobre a questão da característica, do que caracteriza um pão francês, né? E isso é muito importante porque dependendo da maneira em que esse pão francês ele é entendido como sendo classificado, ele pode ter um regime tributário diferente, tá? Mas nós vamos entender melhor aqui ao ler essa resposta de consulta. Eu não vou montar esse vídeo aqui, eu não vou trazer de slides e nem nada, porque foi apontado aqui um tipo de produto e eu não consegui dar uma definição para ele por questões de informações técnicas que nós não temos aqui nessa resposta de consulta. Mas eu acredito que, com base nessa leitura que nós vamos fazer aqui dessa resposta, você aí, que é da área de produção, né, do setor de padaria, vai poder identificar melhor o que seria esse produto, né, e quais são as características que esse produto deveria ter para que esse produtor, esse fabricante do produto, ele pudesse tributar de uma maneira mais positiva esse produto para a sua empresa, tá? Então, sem maiores enrolações, vamos analisar essa resposta de consulta. Vamos lá? Essa resposta de consulta ela foi publicada no dia 8/12 de 2022. Né? E ela está tratando aqui, para a gente, sobre a redução na base de cálculo, né? Sobre a possibilidade de redução na base de cálculo para operações internas com um produto denominado pão bola. Bem, pão bola. Fiz uma pesquisa rápida aqui sobre esse tipo de pão e quando eu simplesmente pesquisei sobre o pão bola, ele me trouxe várias vertentes aqui, vários tipos de produtos, né, que hoje aparecem aqui na internet como denominados pão bola. Olha, essa questão do pão, ele pode ser uma questão, ele pode ser denominado de formas diferentes conforme a região, né? Nos estados, enfim, principalmente, né? Então ele pode ter vários formatos, várias formas de ser produzido, enfim, várias formas de comercialização. Então eu não consegui definir de forma exata o que seria esse pão bola, né? Tem algumas características na resposta de consulta, mas não tem a ficha completa, né, do que seria esse pão. Quando nós procuramos aqui, nós achamos, né, alguns tipos de pão. Temos aqui pão doce,
né? Temos pombola italiano, né? Temos o pombola francês, né? Enfim, e nós temos vários tipos, né? Temos o pão bola caseiro, né? Enfim, temos o pão francês bola, né? Temos um outro tipo de pão bola aqui. Enfim, existem vários tipos. Então, o importante é a gente fazer a leitura da resposta de consulta e você que está lendo aqui, que você que está vendo esse vídeo, né, depois pode estar levando aí até o seu responsável pelo seu engenheiro de produção aí, né, e está analisando, verificando melhor as condições e como que é feito, né, esse denominado pão bola. Mas enfim, voltando à resposta de consulta. Né? Então aqui a gente tem uma situação de redução de base de cálculo, foi apontada, mas o ponto principal é saber se esse produto ele vai ser tributado normalmente ou se ele vai entrar dentro do regime de substituição tributária. Tá? Então vamos ler o relato e depois a gente volta aqui na emenda, ok? Fica melhor assim, porque aí a emenda a gente vai ter um entendimento mais completo, né? Do que traz o fisco em relação a esse produto. Vamos ao relato? Bem, a consulente que tem como atividade principal a fabricação de produtos de panificação industrial expõe dúvida quanto à tributação da mercadoria que ele denomina de pão-bola, classificada no código 1905-9090, né, é o seu NCM, e está sendo classificado no código SEST 17.062.00, código SEST, código este importante, que vai determinar a inclusão desse produto dentro daqueles que estão no rol de substituição tributária, e ele traz aqui também o IVA, né, que seria aplicado no cálculo desse produto em relação ao ICMS antecipado, tá? Então, por isso que é mencionado o código, a qual é comercializada na forma congelada, tá? Então a gente tem a situação do pão bola, né, que essa consulente, esse contribuinte que está fazendo a pergunta, diz que o produto é comercializado de forma congelada, né? Também pré-assada, então ele tem a situação de uma mercadoria desse pão bola comercializado de forma congelada, pré-assado, né? E com um peso unitário de 70 gramas. É importante ele mencionar a gramatura, porque nós vamos ler daqui a pouco que alguns dispositivos, né, de lei, principalmente produtos que possam ser inseridos no regime de substituição tributária, trazem ali a gramatura, né? É importante apresentar o peso que é, porque se passando um determinado peso, esse produto pode sair do regime de substituição tributária, ou até um determinado peso, ele entra no regime de substituição tributária, tá? Bem, e o que essa consulente fez? Essa consulente ela trouxe um relatório do seu sistema de qualidade técnica, no qual constam informações gerais relativas a essa mercadoria ou pão-bola. Então você aí que é fabricante de qualquer produto, que tem dúvidas no tocante ao ICMS a ser aplicado na sua mercadoria, né, você pode estar demandando informações técnicas sobre o seu produto. Isso, de certa forma, digamos assim, facilita o entendimento e a resposta de interpretação da Secretaria da Fazenda, tá? Lembrando que o Estado de São Paulo não compete a ele, a Secretaria de Fazenda, né, de qualquer estado, determinar o código de nomenclatura do seu produto. Isso é uma atividade praticada pela Receita Federal, tá bom? Então, a partir do momento que você tem isso definido, a nomenclatura do seu produto, você quer saber qual que é a tributação do ICMS que vai ser atrelada a ele, você precisa ter esse código, e com esse código, com os detalhes, o fisco é capaz aí
de orientar você qual o melhor, ou pelo menos qual é a classificação que ele entende como sendo cabível, né, a ser aplicada ao seu produto, tá bom? No item 2, informa que a mercadoria pão bola tem a mesma formulação do pão francês. Olha aqui, importante essa informação. Informa que a mercadoria pão bola tem a mesma formulação do pão francês. Aí ele diz o seguinte: o qual está sujeito à redução da base de cálculo prevista no artigo 3º do anexo 2, além de não estar sujeito ao regime de substituição tributária. Ele já está dizendo, ele já interpreta que o produto não está sujeito ao regime de substituição tributária, quando comercializado num preço unitário até 200 gramas. Esse artigo, esse anexo 2 aqui, ele vai tratar da redução na base de cálculo, tá bom? Que os produtos ali classificados estão atrelados. Anexo 2. Vamos dar uma olhadinha no anexo 2. Anexo 2 do ICMS de São Paulo. Ele diz, ali, ele menciona o artigo 3º, não é isso? Vamos ver o anexo 2 do artigo 3º. Ele traz os produtos, os itens de cesta básica, né? E aqui ele menciona, né, o artigo 3º, né? Então ele está classificando aqui, deixa eu ver se ele traz mais alguma informação. Acho que no decorrer aqui ele vai trazer alguma informação sobre qual a classificação, né, que ele está se pautando. Mas se a gente fizer uma pesquisa aqui, pão francês, né, deve ser no ponto 21 aqui, né? O que acontece? O artigo 3º do anexo 2, ele traz, né, os itens de cesta básica, mas o que ele faz? Ele pega todos os produtos que estão aqui relatados, né, e conforme aí as regras seguintes, né, dos dispositivos seguintes, ele pega todos esses produtos tratados e reduz a sua base de cálculo para 7%, para uma alíquota de 7%, ou seja, se o produto é tributado a 18%, para ele chegar a 7% numa redução de base de cálculo, ele precisa de uma redução de 61,11. E esses produtos que estão listados aqui podem estar no regime de substituição tributária? Até que podem estar, né? Podem estar sim. E lá eles vão ser apresentados com redução na base de cálculo também, tá? Porém, a diferença é que na substituição tributária o fabricante tem que fazer o recolhimento antecipado desse ICMS. Tá? Então é muito importante a gente ter alguns entendimentos quanto a isso, né? Mas voltando aqui à consulta, né? Então, no item 2, ele informa que a mercadoria pão bola tem a mesma formulação do pão francês, segundo o entendimento do contribuinte que está fazendo a pergunta, o qual está sujeito à redução de base de cálculo previsto no artigo 3º do anexo 2, além, segundo sua interpretação, de não estar sujeito ao regime de substituição tributária quando comercializado com peso até 200 gramas. Indica que a mercadoria pão bola está sujeita a uma alíquota de 13,30, índice de valor adicional setorial no IVA 41,07, ou seja, ele aqui também indica que o pão bola, né, estaria sujeito a uma alíquota de 13,30 e um índice de valor setorial 41,07, que é o IVA, né, atrelado ao produto, ou seja, ele está indicando que o produto estaria de fato no regime de substituição tributária ou não, né? Mas enfim, no item 4, aí ele vem e questiona se pode classificar o pão bola como um pão francês, a fim de enquadrá-lo na redução de base de cálculo prevista no artigo 3º do anexo 2 e retirá-lo da sujeição do regime de substituição tributária. Então, esse fabricante, né, desse pão bola, ele teve uma situação de análise que ele identificou que, por esse produto ter uma condição aí muito similar ao pão francês, ele deveria estar tributando esse produto no anexo 2 fora do regime de substituição tributária. Mas ele deixa claro aqui também que, independentemente dessa dúvida que ele impõe,
ele hoje está tributando o produto a um percentual de 13,30%, né, dentro do regime de substituição tributária e aplicando um IVA de 41,07%. E aí ele questiona se ele retira esse produto do regime, se ele pode retirar esse produto do regime de substituição tributária e jogá-lo lá no anexo 2 do ICMS de 2000, no anexo 2, que trata da redução, né, da carga tributária desse produto, que, mais uma vez, de 18% ele iria para 7%. Né? Isso aqui é importante também saber, porque tem aquelas empresas que abrem mão dos créditos, né, em função da venda de seus produtos a 7%. Produtos esses que estão também atrelados ao anexo 2. Então, isso aqui também é importante caso a empresa tenha algum tipo de estratégia nesse sentido. Esse é um assunto que a gente pode abordar nas próximas respostas de consulta que vão tratar sobre essa situação específica, tá bom? Vamos à interpretação do fisco? Então, vamos lá. Então, preliminarmente, saliente-se que a classificação das mercadorias segundo a UNICEM é de responsabilidade, né, e de competência da Receita Federal. E se item ponto 5, o fisco está deixando claro que não cabe a ele a classificação do produto. Então, ele vai se pautar nessa resposta das informações que o contribuinte trouxe para ele nessa questão. Observe-se que, no item 6 aqui, observe-se que o inciso 21 do artigo 3º do anexo 2, né, dispõe sobre a redução na base de cálculo das operações internas com mercadoria, pão francês ou de sal. Esse dispositivo descreve essa mercadoria, pão francês ou de sal, como aquela de consumo popular, obtida pela cocção de massa preparada com farinha de trigo, fermento biológico, água e sal, e que contém um ingrediente que venha modificar, e que não contém ingrediente que venha modificar o seu tipo, característica ou classificação, e que sejam produzidos com peso até 1.000 gramas. Isso aqui é importante, tá bom? Então aqui ele já dá. Então, qual que é o objetivo desse vídeo? É a gente observar aqui qual que é o entendimento do fisco estadual sobre o que é o pão francês, né? O que ele entende como pão francês ou de sal. Então, isso aqui, essa resposta vai trazer esse detalhamento, né? Então, assim, para a estratégia aí do fabricante de pães, né, de todas as naturezas, a partir de uma resposta de consulta como essa, ele começa a ter entendimento do que é o produto dele, né, e como que ele atrela esse seu produto à questão tributária, né, seja do ICMS, seja do PIS e COFINS. Aqui a gente está tratando ICMS, tá bom? Então, assim, o PIS e COFINS ele é um pouquinho mais prático, porque a tributação do PIS e COFINS ele é muito atrelada à nomenclatura do produto, né? Não que ele não possa ter situações, né, que uma determinada nomenclatura possa demandar situações diferentes, né, de tributação do PIS e COFINS. Mas na questão do ICMS no estado de São Paulo, a descrição, o tipo do produto, ele é muito importante para definir a sua tributação. Então, no caso do pão francês, que é o assunto que nós estamos tratando aqui, uma das características para que ele seja considerado pão francês ou de sal é porque ele vai sofrer a cocção de massa preparada com farinha de trigo, fermento biológico, água e sal, e que não contém ingrediente que venha modificar o seu tipo, característica, classificação e que sejam produzidos com peso de até 1.000 gramas, tá bom? Cocção. A palavra cocção, né? Termococção. Termococção, né? Para quem tiver dúvida aí, né? E mais que é algo já bem entendido aí pelo setor de produção, né? De pães, na verdade um método de cozimento, segundo essa fonte que nós buscamos aqui, né? Que é do site da Nutrição e na Cozinha, né? Ele traz que o método de cocção ele consiste na aplicação de técnicas na etapa de preparo de alimentos, na qual se utiliza alguma fonte de calor para modificar características sensoriais
que seriam essas características sensoriais? Seria cor, sabor, aroma e a textura de alimentos, ocorrendo muitas vezes por meio de alterações químicas na sua composição. Então é isso que define o que seria a cocção, né? Voltando à resposta de consulta aqui, além dessa questão da cocção, né, além dos ingredientes que o fisco coloca aqui como uma característica do mercadoria pão francês ou de sal, ele diz o seguinte, no item 7, né? E ele é um pouco mais detalhista. Logo, em conformidade com essa descrição constante no estado dispositivo, verifica-se que, para que seja caracterizado como pão francês, assim entendido aquele de consumo popular, é necessário que a massa tenha sido submetida ao processo de cocção, o processo que a gente leu agora há pouco do que é a cocção, tá bom? Então, para que seja caracterizado como pão francês, assim entendido aquele de consumo popular, é necessário, que é outra característica, né? O produto ele tem que ter uma característica como um produto de consumo popular, é necessário que a massa tenha sido submetida ao processo de cocção. Tá? Então, isso aqui é uma das características. Próxima característica, os ingredientes básicos necessários para o preparo da massa do pão francês ou de sal são a farinha de trigo, o fermento biológico, a água e o sal. Tá bom? Então, se o seu produto demanda esses ingredientes, né, o preparo do pão, tá? Ele está dentro do entendimento como um pão francês ou de sal. Então, são esses ingredientes aqui, ó. Farinha de trigo, fermento biológico, água e sal. 7.3. Não pode conter ingrediente que venha modificar o seu tipo, característica ou classificação, ou seja, se além daqueles ingredientes do item 7.2 você colocar mais algum ingrediente, ele compromete, né, a definição do seu produto pão francês. Ele pode passar a não ser mais considerado assim, tá? Então, 7.3 não pode conter ingrediente que venha modificar o seu tipo, característica ou classificação. 7.4 é necessário que o pão seja produzido com peso até 1.000 gramas. Isso é importante também, tá bom? Você pode fazer o pão aí do tamanho que você quiser. O seu pão francês, por exemplo, né, a bengala, né, que é um pão francês, né, que é de um tamanho maior, né, tem que tomar cuidado. O peso dele tem que ser até 1.000 gramas, não pode passar disso. O pão francês, pão deve estar classificado na posição 190590, né, da NCM. Por quê? Porque isso aqui é um fator determinante também, né? Quando a gente vai olhar lá para a legislação, né, a gente tem exatamente essa informação, esse dado, né? Olha só, pão francês ou de sal, assim entendido, aquele de consumo popular, obtida pela cocção da massa preparada com farinha de trigo, tal. E aí ele traz aqui, ele cita, né, ó, desde que classificado na posição 1905, né, no ponto 90. Voltando lá, nós estávamos aqui no 7.5, e agora a gente tem o item 8. Cumpre, portanto, observar que, conforme dispositivo transcrito, a redução da base de cálculo beneficia apenas o produto pão francês ou de sal, conforme as características apontadas anteriormente, né? De acordo com o conceito contido no próprio dispositivo. Assim, não beneficia qualquer outro tipo de pão, ainda que preparado com os mesmos ingredientes, tá? Então, é muito importante isso aqui, ó. O benefício, né, ele não vai ser atrelado a qualquer tipo de pão, né, ainda que preparado com os mesmos ingredientes, tá? Então, o pão francês ele tem características próprias e, né, e assim como não beneficia qualquer outro tipo de pão, ainda que preparado com os mesmos ingredientes, tá? Então, vamos lá. Pode ser todos os ingredientes, pode ser parte dos ingredientes, enfim, vamos ver quais são os detalhes a partir daqui. No item 9, ademais, as informações contidas no relatório do sistema de qualidade, né, o relatório, então o fisco observou lá o relatório que foi entregue por esse contribuinte, né, observou, né,
e no qual estão listadas as características da mercadoria pão bola, né? Então, isso levou, né, a crer que este pão é diferente do pão francês ou de sal. Como nós não temos aqui o relatório, né, técnico desse produto, não tem como a gente saber o que foi de fato mencionado lá, né, sobre as suas características, ingredientes e tudo mais. Porém, o fisco teve acesso a isso, a esse documento, e olhando o documento, ele já entende que não é um pão francês ou de sal, né? Então, aparentemente, o pão bola não pode ser considerado como pão de consumo popular, né, em função daquela ficha técnica apresentada. Além de não possuir fermento biológico como ingrediente, ou seja, o produto já não tem um dos ingredientes entendidos pelo fisco como ingredientes principais, que é o fermento biológico. Então ele já não tem o fermento biológico como ingrediente, né, o qual é indispensável para a caracterização do pão francês ou de sal, tá bom? Então, assim, voltando no item 8, onde ele diz aqui no finalzinho, assim não beneficia qualquer outro tipo de pão, ainda que preparado com os mesmos ingredientes. É que assim, pode ter pães que o contribuinte pode considerar como pão francês, mas que ele pode ter a característica, o formato. Ele consegue trazer ali um formato de um pão francês. Fica bem característico para quem vê o produto, né? Mas na sua composição ele não traz um dos seus ingredientes, então ele não pode ser considerado. A gente ainda tem aquelas situações de pães franceses que trazem todos os ingredientes exigidos aqui pelo fisco, né, dessa resposta de consulta, mas ele traz algum ingrediente a mais, por exemplo, um cereal, ou ele passa a ser um pão integral, com algumas características. Então, esse pão ele pode fugir da ideia de pão francês, né, e ele pode, inclusive, sair do conceito de consumo popular, né? Por exemplo, o pão integral ele entra no conceito de um produto de elite, elitizado, ele não entra como consumo popular. O pão pode ter o formato do pão francês normal, né? Todos os ingredientes que um pão francês recebe, mas ele recebe outros ingredientes, né, que o tornam, por exemplo, um pão integral, e ele sai do formato de consumo popular para um produto mais elitizado. E não só isso, mas também a questão da descrição, né, que também envolve isso, né? Ele deixa de ser um pão francês comum, de forma como a gente conhece, e passa a ser um pão diferente, tá? Então, no item 9, nós lemos aqui, o item 9 diz assim: ademais, as informações contidas no relatório do Sistema de Qualidade Técnica da consulente, no qual são listadas as características da mercadoria pão bola, levam a crer que este pão é diferente do pão francês ou de sal. Aparentemente, o pão bola não pode ser considerado como pão de consumo popular, além de não possuir fermento biológico como ingrediente, o qual é indispensável para a caracterização do pão francês ou de sal. Aí no item 10 ele diz mais: não fosse isso, a denominação desse pão bola, ao invés de simplesmente pão francês ou pão de sal, tem provavelmente razões econômicas. Provavelmente razões econômicas. Olha só, vamos supor que este pão bola ele tivesse todas as características de um pão francês. Vamos pegar uma das imagens, né, para a gente ter um entendimento. Eu vi aqui uma imagem. Por exemplo, este pão aqui, ó, ele pode ser chamado de pão bola. Mas veja bem, ele tem características muito peculiares e muito, assim, próximas de um pão francês. Então vamos supor que este produto aqui, ele fosse um pão francês, mas num formato diferente. E é o que determina, por exemplo, este site, né? Ele está trazendo o pão francês bola. Então, além dos ingredientes, né? E além da forma de preparo que esse pão francês recebe, vamos supor que você mude o formato dele para redondo, quadrado, triângulo e tudo mais, é importante que você coloque a denominação, na sua descrição, a denominação pão francês, por exemplo, tá? Então, como está colocado nessa imagem aqui, ó, pão francês, bola. Então, é um pão francês, né, em um formato diferente, tá bom? Então, olha só, não fosse isso, a denominação desse pão bola, ao invés de simplesmente pão francês ou pão de sal, tem provavelmente razões
econômicas. O fisco pode estar entendendo que ele está com esse nome pão bola porque ele tem aspectos econômicos, ou ele é um pão que pode ser tratado não como um pão de consumo popular, mas um pouco mais elitizado. É por isso que o contribuinte aqui talvez tenha escondido, entre aspas, né, o termo francês, pão francês, né? Mas enfim, é importante que a gente tenha essa característica. Se a gente puder colocar só pão francês, né, nessa descrição, ficaria muito melhor colocado, né? Porém, lógico, a gente tem um formato diferente, mas isso a característica dele, no caso, né, a sua imagem não seria um fator determinante nesse caso, né? Então ficaria, por exemplo, só para o entendimento, pão francês, conforme a imagem, né? Pão francês, né? Pão francês quilo, pão francês já seria o suficiente. O que vem após isso pode trazer uma conotação diferente, né, do fisco para esse tipo de produto. Então ele pode entender que esse produto tem que ser tributado de maneira diferente. E ele continua, mesmo que fossem mercadorias inerentemente iguais, olha só, mesmo que fossem mercadorias inerentemente iguais, né, a utilização da denominação diferente já lhe adiciona valor. Por conseguinte, o diferencia do chamado pão francês ou pão de sal de consumo popular. Tá? Então, é lógico que isso aqui é muito discutido, né? Numa situação de fiscalização e tudo mais. Porém, se o fisco aqui está dando um alerta, né? Pão francês, pão de sal, deixe denominado assim. Tire o termo, não precisa colocar um termo a mais, né? Porque isso você pode entender, aqui o fisco pode entender que o pão aí ele pode diferenciar do chamado consumo popular, tá bom? Então isso aqui é importante também, é uma das características para que o fisco entenda que é um pão francês. E ele continua, frise-se necessário esclarecer que nos anexos, né, citados, tem natureza taxativa, comportando exclusivamente os produtos que discriminam e classificados nos respectivos códigos NCM que indicam a descrição e o código NCM. Sendo assim, para uma mercadoria seja beneficiada pela redução na base de cálculo prevista no artigo 3º do anexo 2, é preciso que ele esteja ali discriminada por sua descrição e código. Tá? Então, conclui-se, por conseguinte, né, então o item 11 aqui, ele está deixando claro, né, que o fisco ali está observando o que está no artigo, tá bom? Comparando com o que o contribuinte aqui na sua questão trouxe em relação ao produto, tá bom? Então ali, de repente, você pode ter ali pão francês, né, e dar uma característica para ele, redondo, bolo, tudo mais, né? Mas o fisco também orienta que simplesmente o pão francês já seria, só pão francês seria o ideal, se fosse o caso desse produto, que nós vamos observar que não é, por conta da falta de um dos ingredientes principais, fundamentais, que é o fermento, que ele não possui, né? Então, o item 11 trouxe algumas características. Então, conclui-se, por conseguinte, que a partir das informações fornecidas pela consulente, que a redução da base de cálculo prevista no artigo 3º do anexo 2, não se aplica às operações internas com pão bola, ainda classificados na NCM, né, atrelada lá ao dispositivo do artigo, em razão de não se caracterizarem por pão francês ou de sal de consumo popular. Aqui no caso, né, sua descrição, né, e sua composição, né, tiraram um produto, segundo o fisco, tiram um produto do artigo 3º do anexo 2. Quanto à sujeição do regime de substituição tributária nas operações internas destinadas a contribuinte paulista, conforme informado pela própria consulente, a mercadoria pão bola está classificada no código NCM, né, 1905-9090, e ele trouxe também o CEST 17.062.00, né, correspondente, né, ao item 58
na portaria CAT 68 de 2019, que traz a relação dos produtos dentro do regime de substituição tributária, o qual é relativo às mercadorias descritas como outros pães. Então, lá o produto vai estar, o produto pão bola é considerado pelo fisco estadual como um produto no regime de substituição tributária, tá? E ele vai entrar num código SEST específico que atrela a outros pães, tá bom? E aí ele faz uma pequena observação no item 14. Ou seja, ainda no item 13 ele diz que ele vai entrar como outros pães, tá bom? No 17.062. E no 14 ele faz mais uma observação, no item 14. Note-se que o SEST 17.06203, conforme o dispositivo, né, no anexo 17 do convênio ICMS 142 de 2018, o convênio ICMS nacional, né, é relativo apenas à mercadoria pão francês até 200 gramas. Então aqui o fisco, de forma definitiva, tira o pão bola da definição de pão francês, tá bom? O qual, por força dessa descrição, o exclui do referido itens, ou exclui do referido item 58 do anexo 16 da portaria CAT 68/2019, que não ocorre em outros tipos de pães, entre eles o pão bola. Então aqui ele está dizendo, ó, pão bola está dentro do regime de substituição tributária, né, não é considerado pão francês, tá bom? E por conta disso, ele não pode estar atrelado ao referido anexo 2, tá? Então, caberá a esse contribuinte aqui fazer a retenção antecipada do ICMS nas suas operações de venda, né? No caso aqui, nas operações de venda, que ele diz aqui, né? Que ele faz o que? Ele tem como atividade principal a fabricação de produtos de panificação industrial. Aqui subentende-se que ele aqui fabrica pães, né, para vender aí, né, distribuir, né, para outros contribuintes do ICMS, ou vender aí no atacado, enfim. No item 15, logo as operações com mercadoria pão bola, né? Então aqui ele já define, né, as operações com mercadoria pão bola, né, destinadas ao que? A contribuinte paulista, ou seja, subentende-se que ele fabrica e revende esses pães para distribuidoras, para atacados, para outros comércios, para comércios varejistas que vão vender ao consumidor final. Então, por isso que ele coloca, né, que nas operações com pão bola, operações de venda destinadas a contribuinte paulista, estão sujeitas ao regime de substituição tributária, devendo as operações dessas mercadorias observar as disposições do artigo 313W, né, e da decisão normativa CAT 12 de 2009, além de reter as regras, né, além de atender as regras do artigo 264. Então, o que acontece aqui? Todos esses artigos aqui mencionados, né, eu vou estar disponibilizando na descrição do vídeo. Então, é muito importante essa resposta de consulta para aquele fabricante de pães que quer, de repente, quer trazer o benefício do anexo 2 para o seu produto, né? Então, é importante que ele, no caso do pão francês, que ele entenda qual que é essa definição. Então, na ementa que diz sobre a redução da base de cálculo, substituição tributária, na operação interna com o produto denominado pão bola, diz que não se aplica a redução na base de cálculo prevista no inciso 21 do artigo 3º do anexo 2, né? E que as operações com mercadoria pão bola, incluída no item 58, né, que as operações com esse produto, né, destinadas a contribuinte paulista, elas estão sujeitas ao regime de substituição tributária. Então, na descrição do vídeo, eu vou colocar aqui, vou pensar aqui as características essenciais para atrelar um produto ao entendimento de que ele é denominado pão francês, segundo o olhar do fisco estadual, tá bom? Para que aí você, né, fabricante de pães,
reveja aí a estratégia do seu negócio, né? De repente aqui é um ingrediente, a inserção de um ingrediente ou enfim, a denominação do produto, né? Ela pode servir de forma estratégica para que você possa tributar aí o seu produto de maneira correta, né? E de repente aí se beneficiando de algum dispositivo de lei, de artigo que te traga algum benefício fiscal referente, tá bom? Bem, o vídeo é isso. Agradeço a você mais uma vez, né, por ter acompanhado aqui mais um vídeo do canal, né? E bons negócios e até o próximo vídeo.